Você sabia que os métodos de datação de rochas possuem graves problemas em suas pressuposições e, por consequência, informam de maneira equivocada a idade delas? Um dos principais pilares do evolucionismo é o tempo profundo, ou seja, eles afirmam que os seres vivos foram evoluindo ao longo de milhões de anos através de seleção natural e mutações cegas e aleatórias de forma lenta, gradual e sucessiva. Um dos principais apoios que a teoria evolucionista recebe para o tempo profundo vem de outra área da ciência, a geologia. Geólogos estabeleceram métodos de datação que indicam a idade geológica de certas rochas, normalmente na casa de milhões de anos. E quando essas rochas contêm seres vivos fossilizados, é inferido que esses seres têm a mesma idade da rocha, ou seja, também em milhões de anos. Antes de falar sobre os métodos de datação, quero colocar luz em um princípio equivocado que os geólogos evolucionistas assumem. Os geólogos supõem que as camadas de rochas plano-paralelas que vemos em todos os continentes são resultado de milhões de anos de deposição calma, lenta e constante de sedimentos. Essa suposição é falsa e foi refutada após a explosão vulcânica do Monte Santa Helena, em 1980 nos Estados Unidos, quando observamos as mesmas camadas de sedimentos plano-paralelas que se formaram em um período de apenas 2 anos. Tanto que aquela região foi chamada de Mini Grand Canyon, tal a semelhança da geografia resultante. Outra evidência que refuta a suposição de milhões de anos na formação dessas camadas é a ausência de marca de erosão entre elas. Em um processo lento, gradual de deposição, as faces entre as camadas deveriam mostrar sinais de erosão por vento ou chuva. Porém, quando essas camadas são analisadas, não encontramos nenhum sinal de erosão na interface delas. Para complicar ainda mais a vida dos geólogos evolucionistas, encontramos também fósseis de tronco de árvores, de cabeça para baixo, arrancadas pela raiz, incrustados verticalmente, transpassando várias camadas sedimentares plano-paralelas, sugerindo que não foi um ambiente calmo e de deposição lenta que vigorou na geografia. Esses achados foram batizados de fósseis polistrato. Cientistas criacionistas concluem então que a deposição de sedimentos plano-paralelas, observada em todas as regiões da Terra, e a presença de fósseis de polistrato foram resultado de catástrofe global de grande magnitude. Criacionistas indicam que o dilúvio, descrito na Bíblia, e em outros registros de diversas culturas ao redor do mundo, foi responsável por uma mudança radical na geografia da Terra. Megatsunamis e vulcanismo extremo foram responsáveis por formar rapidamente as diversas camadas de deposição de sedimentos e arrastar animais e plantas em ondas de lama, e por isso acabaram sendo fossilizados e parte deles em forma de fósseis polistrato. Percebam como uma suposição errada ou mal formulada na ciência tem capacidade de nos levar a resultados completamente diferentes e errados. A geografia resultante da explosão do Monte Santa Helena, a falta de erosão entre as camadas sedimentares e fósseis de polistrato são uma evidência de que essas camadas plano-paralelas foram depositadas rapidamente, ou seja, a coluna geológica não foi produzida por observação da natureza, mas foi produzida baseada em suposições erradas de tempo profundo e ancestralidade comum. Esta suposição errada dos geólogos de que as camadas de rochas sedimentares foram formadas em milhões de anos os levaram a errar também nas suposições necessárias para os cálculos das datações radiométricas, na tentativa de descobrir a idade das rochas. A datação radiométrica usa certos elementos químicos que são radioativos, ou seja, são aqueles que se transformam em outros elementos com o tempo. Carbono 14 se transforma em carbono 12, urânio se transforma em chumbo, liberando hélio, potássio em argônio, entre outros. Ao medir quanto do elemento original ainda existe e quanto do elemento final foi produzido, os cientistas conseguem calcular há quanto tempo a rocha ou fóssil foi formado. O problema é que para esse cálculo você tem que fazer algumas suposições, pelo menos 3. Uma delas é a velocidade constante do decaimento e a outra é a quantidade inicial de ambos os elementos, final e inicial da amostra. Baseados em pressupostos errados de formação das camadas de rochas sedimentares na casa de milhões de anos,
os métodos de datação foram calibrados e ajustados para entregar resultados nesta ordem de grandeza. As variáveis utilizadas para este método científico são totalmente diferentes na realidade. A velocidade do decaimento destes elementos radioativos não necessariamente é constante, pois o decaimento tem função com a pressão e temperatura. Existem evidências que apontam que o evento catastrófico do dilúvio acelerou o decaimento de radioisótopos, que é usado nas datações, e as quantidades iniciais do elemento resultante são sempre consideradas muito pequenas. Os métodos de datação radiométrica, como urânio, chumbo e potássio argônio, são prejudicados por suposições erradas. Não é o caso de fazerem conta errada ou não entender o processo, mas as premissas iniciais foram estabelecidas para obter-se a datação na ordem de milhões de anos. Foi utilizada a famosa conta de chegada para estabelecer as condições iniciais. Estes métodos de datação dão resultados tão díspares e incongruentes entre eles que, na prática, os geólogos, ao terem necessidade de datar uma rocha, preferem procurar fósseis e, através de uma coluna geológica, inferir a idade da rocha. Esse é um raciocínio circular que indica uma falha no método científico, ou seja, a idade estimada dos fósseis dá suporte à datação radiométrica, e a datação radiométrica dá suporte à idade estimada dos fósseis. A falha desses métodos científicos foi exposta quando os cientistas, em 1996, pegaram rochas recém-formadas pelo derramamento de lava do Monte Santa Helena e enviaram essas amostras para um laboratório secular para realizar a datação radiométrica pelo método do potássio argônico. A rocha tinha apenas 10 anos, mas o relógio de potássio argônico datou-a entre 350 mil a 2,4 milhões de anos. Em uma escavação em uma mina de carvão em Queensland, na Austrália, em 1993, encontrou uma floresta carbonizada abaixo da camada de sal e foram utilizados os métodos de datação radiométrica de carbono 14. E os resultados foram que as árvores tinham 45 mil anos. Porém, o basalto que encapsulava as árvores ao redor, datado pelo método de potássio argônio, estimou este basalto em torno das árvores tinha 45 milhões de anos. Estes e muitos outros testes, com dados totalmente discrepantes, indicam que os métodos de datação radiométrica são falhos, devido ao compromisso dos evolucionistas no tempo profundo em milhões de anos. A coluna geológica que os evolucionistas usam não é resultado de observação dos fatos. Ela está totalmente errada e as evidências mostram isso. Um modelo de datação que não é usado para rochas, mas usada para compostos orgânicos, é a datação de carbono 14. O carbono 14, por ter decaimento em apenas 5.730 anos, é muito preciso para amostras inferiores a 6.000 anos. E pelo seu rápido decaimento, podemos garantir que nenhum traço de carbono 14 deveria ser encontrado em amostras com mais de 100 mil anos. Porém, quando vamos analisar tecidos orgânicos, os famosos tecidos moles, preservados no interior de fósseis de dinossauros, com suposta datação em milhões de anos, encontramos quantidades significativas de carbono 14. Ou seja, tanto os fósseis de dinossauros quanto a rocha que os circundam não têm milhões de anos, mas assim apenas alguns milhares de anos. A presença de carbono 14 em fósseis é o maior pesadelo dos darwinistas. Evolucionistas enrolam e complicam o discurso para não enfrentar o problema e jogam a conta para o santo tempo. Mas o fato é que a existência de um Criador é absolutamente necessária para a origem da vida e para o desespero dos evolucionistas, cientificamente defensável. Se você acredita no Criador, é agnóstico ou ateu, mas gosta de ciência, você está no lugar certo, pois aqui tratamos de temas sobre a origem da vida e do universo com argumentos científicos e racionais, que trarão mais luz para o seu entendimento. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Eu sou Márcio Magnanelli, esse é meu canal de divulgação de temas criacionistas e da ciência do design inteligente.